Olá, seja bem-vindo ao canal da ZY3, eu sou o Paulo e hoje nós vamos falar do lado escuro da pandemia aí, né? Vai ser um tema, será que vai ser tão polêmico lá quanto os dados não mentem já as pessoas? Por falar nisso, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que curtiram, compartilharam, também muitos comentários, e a partir desses comentários a gente colocou algumas outras coisas e vai surgir um novo vídeo aí a respeito dos números que estão colocados lá. Algumas pessoas colocaram alguns insights muito interessantes, outros questionando, fizemos alguns outros gráficos por região, e aí mais para frente nós vamos colocar esses gráficos para vocês darem uma analisada aí. Vocês vão ficar aí surpresos com os gráficos e o que os políticos estão dizendo. Fazer o quê, né? Quero agradecer também a todos os que fizeram o comentário, né, como eu já disse, e aqueles que fizeram comentário a favor e a contra também. Afinal de contas, debater é muito importante, porque aí você que está desse lado pode ver, ouvir, analisar, criticar e tomar uma decisão, tomar uma posição em relação a tudo isso. Isso é muito importante. Ok? Bom, dito isso, agradecer o pessoal que está lá no Chile, Rodolfo, Vivi, o pessoal que está lá em Portugal, lá, Raete, Juliandro, tá? O pessoal que está nos Estados Unidos que também acompanha a gente aqui no canal, né? Puxa vida, hein? Quem diria, hein? Tamo aí, vamos nessa então. E eu vou pedir para você ficar aqui até o final do vídeo, porque eu vou mostrar uma reportagem que saiu no Telegraph, onde o doutor Peterson, Stefan Peterson, ele falou algo muito estarrecedor. Pois é, só que isso não vai sair na grande mídia de jeito nenhum. E os políticos vão esconder isso de você. Mas nós vamos estar colocando aqui para vocês. É um número estarrecedor. Quem é esse Stefan Peterson? Ele é chefe de saúde da Unicef. Ah, outro órgão aí que está ligado aí a ONU, né? Já que estão falando tanto, vamos seguir o que a OMS fala, né? Não é isso que tem muito governador falando? Então vocês vão ver o que esse chefe de saúde da Unicef declarou aí. Agora, para começar esse vídeo aqui, nós vamos falar a respeito de o lado obscuro aí da pandemia, e eu gostaria de colocar essa imagem para vocês aí. Vocês estão vendo essa imagem aqui, né? Então nós temos aí 1720, peste negra, cólera em 1820, gripe espanhola 1920 e o Covid 2020, né? A cada 100 anos. É lógico que essas datas aí, elas estão mais ou menos aproximadas, né? Não é assim estanque nesse ano específico, né? Por exemplo, nós sabemos que a gripe espanhola ela surgiu um pouco antes, mas foi aí por volta até 1920 e tudo mais. É interessante isso, né? Isso aí é só uma curiosidade para a gente poder pensar, né? Caramba, ainda bem que a próxima está meio longe ainda, né? 2120? Será? Será? Nem saímos dessa, já estão pensando na próxima? Ô, Paulo, pelo amor de Deus, né? Muda um pouco isso daí. Então vamos lá, ó. 1918 surgiu esse recorte no jornal. Dá uma olhada, vou ler com vocês aqui alguma coisa que é muito interessante, né? Conselhos ao povo da Inspetoria de Higiene. Olha como é que se escrevia, é o português da época lá, né? Tem várias coisas, não vou ler tudo aí para você, mas tomar cuidados higiênicos com o nariz, garganta, inalações de vaselina mentolada, gargarejos com água, água ali deve estar arriscado, né? Deve ser com água e sal, alguma coisa assim, né? Com água iodada, com ácidos cítricos, tanino e infusões contendo tanino como folhas de goiabeira e outras. Agora a frase mais importante é tomar como preventivo internamente qualquer sal de quinino. Olha aí, ó, quinino aparecendo aí em 1918. Nas doses de 25 a 50 centigramas por dia e de preferência no momento das refeições. Interessante isso daí, né? Já estavam tratando com quinino. Quinino é a base da cloroquina aí. Interessante essas coisas, né? Agora, eu vou colocar algo para você. No meio dessa pandemia toda, todo mundo fica pensando nos remédios que precisam surgir aí para combater a doença. Os especialistas falam que vacina só a partir de 2021, se der tudo certo, né? Se a vacina realmente se mostrar eficaz, porque muitas vezes você faz um medicamento, desenvolve um medicamento e logo no início há problemas, né, que precisam ser corrigidos, dosagem, outros elementos e assim sucessivamente. Mas vamos imaginar o seguinte, se você fosse um cientista
ou um dono de laboratório fosse desenvolver um remédio, né? Quantos milhões não seriam gastos para desenvolver um remédio? Você tem que ter médicos, você tem que ter especialistas, biólogos, bom, é uma infinidade de gente. Comprar matéria-prima, laboratórios bem feitos, bem construídos para não vazar nenhum vírus, entendeu? Já que não pode falar muita coisa, então para não vazar nenhum vírus. Então você ia gastar milhões de dólares. Esses laboratórios gastam milhões de dólares para desenvolver um remédio. Aí você fez isso daí, aí de repente você descobriu aí ou desenvolveu uma vacina que pode acabar ou mudar muito a história do coronavírus. Eu faço a pergunta para você, você abriria o seu direito de receber por isso, de ser recompensado por isso? E lembre-se uma coisa, tá? Nós somos recompensados pelos problemas que nós resolvemos, principalmente dos nossos clientes. Problemas grandes, recompensa grande. Problema pequeno, recompensa pequena. Então, se você resolveu um grande problema da humanidade, nada mais justo, no meu entender, que você seja bem recompensado. Um laboratório desenvolveu uma vacina aí, por exemplo, para combater o coronavírus, nós estamos falando de talvez aí 3 bilhões de doses, mais ou menos, nos próximos anos. Se cada dose custar aí 10 dólares, mais ou menos, 3 bilhões dá 70 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Então, é uma grande oportunidade para os laboratórios. De um lado, você ajuda a população mundial, do outro, você tem uma recompensa. Acho que nada mais justo. Agora, para testar um remédio, leva-se tempo. Esse que é o grande problema. Quando você vai pegar um remédio e vai desenvolver, você leva um tempo. E aí o que acontece? No meio de uma guerra, no meio de uma pandemia, o que nós temos? Nós temos a seguinte situação. Você vai pegar o remédio, você vai colocar o remédio para testar lá, e se der errado, você tem que voltar a refazer ele. Agora, no meio de uma guerra, você pode pegar pessoas que estejam dispostas a fazerem isso. E se de repente morrer pessoas no meio do teste? Aí você fala assim, pô, é um efeito colateral, né? É triste, mas é um efeito colateral. Morreu algumas pessoas, mas lá na frente nós vamos salvar bilhões. Isso é um problema matemático. Mas a ética e a moral nos impedem disso. Haja vista a Sociedade Protetora dos Animais aí fazendo o escarcéu que fez porque os laboratórios estavam usando os animais como cobaias. Mas eu faço uma pergunta para você aí. Será que existem pessoas que usam cobaias humanas e não se preocupam em nada com a vida delas? Se tiver que morrer algumas pessoas para salvar milhões ali na frente, tudo bem. É o pensamento de algumas pessoas. Tudo bem, é um problema matemático aí. Sacrifica-se algumas pessoas, mas em compensação vai salvar outras lá. Tem gente que pensa assim. Pior de tudo que tem gente que pensa de outra forma. Ou sacrificar algumas dezenas de pessoas, mas não porque eu vou salvar milhões de outras na outra ponta, mas simplesmente porque eu vou faturar bilhões na outra ponta. Esse assunto está meio pesado, então vou dar uma dica para vocês nesse período de quarentena aí. Tá na quarentena aí? Então aproveita e veja esse filme aqui que eu vou colocar para vocês. Olha aí, ó. O Jardineiro Fiel, foi dirigido por Fernando Meirelles, né? Esse é um filme de 2005. Interessante este filme, né? Primeira dica do dia aí. O resumo do filme é o seguinte: pessoas matam por dinheiro e poder. Então acontece que essa artista que está aí, né, ela faz o papel de uma ativista e ela descobre que uma indústria farmacêutica está fazendo teste na África, lá matando algumas pessoas, com o único objetivo de aumentar o faturamento da indústria farmacêutica. Puxa vida, Paulo, pensei que você ia me dar um alívio, você está indo botando um outro assunto mais pesado ainda. Pois é. As pessoas, infelizmente, chegam a esse nível aí. Eles não estão muito preocupados com vidas, não. Então, esse filme, ele foi baseado em fatos reais. Depois você, com calma, pega esse vídeo, assista esse filme e você vai entender um pouco da história. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui com relação a isso daí. Dentro da indústria farmacêutica, existem muita gente boa. Muita gente interessada, muita gente engajada. Olha, tem muita gente, mas como em todos os lugares na sociedade, sempre tem aqueles que põem dinheiro e poder na frente de tudo. Agora, vamos lá. Nós estamos falando aí de laboratório, desenvolvimento de remédio, ok? Nós já vimos aí que existem pessoas que são inescrupulosas.
E se você tivesse desenvolvido um remédio e todo mundo está agora para o Covid querendo desenvolver um remédio, querendo desenvolver vacina, querendo desenvolver isso, então todo mundo sabe o que tem ali na frente, um pote de ouro. Principalmente quando há medo e desespero na sociedade. Então tem um pote de ouro ali na frente, todo mundo sai correndo. Vou tentar desenvolver esse remédio, vou fazer esse remédio. E a concorrência empresarial, como é que fica? E se você encontrar um forte concorrente, um concorrente muito pesado que pode colocar em risco o seu sonho do pote de ouro? Veja aí a matéria aí do Conexão Política, o artigo hidroxicloroquina versus Remdesivir. Siga o dinheiro e descubra quem está por trás desta batalha. Veja só, né? Vamos ver o que fala a matéria lá no meio, que eu vou pensar uma frase para vocês entenderem o tamanho do rojão. Tá aí, ó. Vamos ler. Uma caixa de hidroxicloroquina é vendida por cerca de 2 a 3 dólares, aproximadamente R$ 12. E até antes da pandemia de coronavírus chinês, ela podia ser retirada nas farmácias sem receita médica. Por outro lado, o preço do Remdesivir é atualmente desconhecido, mas o medicamento é patenteado. Sabemos apenas que a produção básica da molécula usada custa cerca de 12 vezes mais que a hidroxicloroquina. É também uma injeção intravenosa muito mais cara e um tratamento mais longo. Portanto, o Instituto de Revisão Clínica Econômica, IEC, estima o ponto de equilíbrio para esse medicamento em cerca de $4.500 por tratamento, o suficiente para ganhar mais bilhões com o Covid-19. Quando você tem um concorrente de peso como a hidroxicloroquina, que é um remédio que já está aí, eu mostrei a reportagem ali, né, aquele recorte de 1918, que a base do remédio já estava lá desde 1918, já está rodando alguma coisa nesse sentido, e nós tivemos aí 70 anos para desenvolver um medicamento à base de cloroquina, à base de quinino. Então o remédio já foi mais do que testado, já se sabe quais são as reações dele. E aí uma indústria farmacêutica ele fica pensando, bom, não tem como concorrer com cloroquina. Meu remédio aqui, por exemplo, do laboratório de Gilead, ele vai custar aí por volta de $4.500. E ele ainda está sendo testado. Não se sabe ainda completamente a reação dele. Como nós falamos, o remédio, muitas vezes o remédio leva-se anos para se fazer teste. Mas no meio da guerra a gente precisa partir. E aí encontra-se um opositor de peso chamado hidroxicloroquina. Aí fala, bom, não dá para fazer nada. Como que nós vamos fazer com essa concorrência? Não tem o que se fazer. Os laboratórios lá fora, que têm patentes e tudo mais, eles estão torcendo para que o hidroxicloroquina não sirva para o Covid, que de alguma forma esse composto ele não atue de forma efetiva contra o Covid. Isso é a aposta deles lá, porque o que vai fazer com um remédio que custa aí centavos de dólares aí o comprimido? Não tem o que se fazer. Então, mas por sorte deles, né? Por sorte deles, não da humanidade, tá? O remédio fica fora do mercado. Dá uma olhada aí, ó. 14/4/2020. Estudo sobre cloroquina no Brasil é cancelado após morte de pacientes. Num subtítulo, pacientes de Covid-19 internados em Manaus que receberam dose alta de cloroquina apresentaram batimentos cardíacos irregulares. Após a morte de 11 deles, cientistas interromperam precocemente testes com a dosagem. Então, para sorte da concorrência, né, o remédio tem um efeito colateral muito alto. As pessoas já estão com medo. Isso é um fato. Todo mundo está com medo de pegar esse vírus aí e acontecer alguma outra coisa mais séria. O remédio barato e que já está no mercado aí, que já sumiu das prateleiras das farmácias, ele pode acelerar e matar mais ainda as pessoas. Então, sorte da concorrência que o cloroquina não funciona, não é isso? Vamos para a segunda dica do dia. Romeu Tuma Júnior em depoimento a Cláudio Tognoli. Assassinato de reputações. Quem leu esse livro aí sabe muito bem do que eu estou falando, que quando você tem um concorrente e você não gosta dele e ele está atrapalhando o seu caminho, você assassina a reputação dele, diz que ele é ruim, que ele é mau, que ele é bandido, que ele é corrupto, coisa e tal. Veja só, no Brasil aqui, nós já estamos vendo aí, né? O concorrente, ele mata o concorrente, é mais fácil, né? Matar o concorrente. Mas no mundo do mercado,
comercial, você destrói a reputação do seu concorrente. Uma forma de você acabar com o seu concorrente é baixando o preço, mas não tem como baixar o preço nessa situação do hidroxicloroquina. Então o que você faz? Vão acabar com a reputação dele. Mais fácil. Tira ele do mercado. Põe medo, todo mundo já está com medo mesmo. Então veja só. Eu mostrei para vocês aí a reportagem do jornal alemão dizendo que o hidroxicloroquina lá ele matou 11 pessoas na fase de teste do Covid-19. Vamos entender o estudo que eles fizeram? Vamos colocar aí. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. De novo, aí a conexão política aí. Aplicando alta dosagem de cloroquina, estudo usa pacientes de Covid-19 como cobaias para tentar desqualificar a hidroxicloroquina. O experimento envolveu 81 pacientes hospitalizados com Covid-19 na cidade de Manaus. Cidade de Manaus. Quem é o governador lá mesmo? Bom, deixa para cá. Vamos dar uma olhadinha no que ela está falando aí, lá no meio da reportagem. Olha só. Os pesquisadores utilizaram uma alta dosagem de disfosfato de cloroquina, 900 mg e 1.200 mg por 5 dias, que é 3 vezes mais do que a dosagem recomendada. Meu Deus. Nota-se que os pesquisadores utilizaram o disfosfato de cloroquina, uma versão menos segura e mais cardiotóxica que o hidroxicloroquina. Ué, você tem um concorrente, vão tirar ele do mercado. Mas Paulo, 11 pessoas morreram. Já estavam com Covid-19 mesmo? São 11 pessoas que entraram para as estatísticas. Vocês percebam como o jogo é muito mais sujo do que se imagina. Muito mais sujo. Os ditos pesquisadores, eles deram uma superdosagem. Veja só, isso é um remédio que já está há quase 70 anos, são décadas de desenvolvimento do remédio. O hidroxicloroquina, ele já é o resultado de uma evolução natural e tecnológica do medicamento. O pessoal estava comprando sem receita na farmácia. Pessoas que tomam esse remédio há 20 anos. Mas aí vem uns pesquisadores. Afinal de contas, né? Pesquisadores. A serviço de quem eles estão? A serviço da humanidade? A serviço de fazer o bem para a humanidade? Fica aí a questão, né? E tem que aí o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, tem que ver aí o que eles fizeram aí. Aplicar 3 vezes mais a dosagem que já é estabelecida. Pega um diabético aí, fala para ele, ao invés de tomar uma dose de manhã para controlar a insulina, ele tomar 3 vezes a dose que ele toma. Pega uma pessoa aí que tem problema de pressão, que toma 2 comprimidos de pressão por dia, toma 6 comprimidos de pressão, vai acabar com a pressão dele. Nunca mais ele vai ter pressão alta. Lógico, vai matar o cara. Esses caras estão ficando tudo doido, mas não é tudo doido, não. Tem um lado obscuro aí que é dinheiro. O negócio é dinheiro e poder. Tem pessoas que vão fazer o diabo. Você entendeu? Lembra da frasezinha? Nós vamos fazer o diabo para ganhar. Vamos falar de vidas desperdiçadas? Vamos falar de vidas desperdiçadas? Já que estão se falando tanto, né? Eu estou preocupado com vidas. Economia, a gente vê depois. Dá uma olhada aí. The Telegraph. Aí, ó, que é a Unicef, que o chefe da saúde da Unicef está falando aí, ó. Unicef alerta que lockdown pode matar mais que Covid-19. Previsão é de 1,2 milhões de crianças mortas. Subtítulo da matéria: o lockdown indiscriminado é uma maneira ineficaz de controlar o Covid e pode contribuir para o aumento de 45% na mortalidade infantil. Volta aqui para mim. Você acha que isso daí vai estar nesses jornais, nas televisões, falando que eles estão errados em fazer o lockdown aí? Em botar todo mundo de quarentena? Estão condenando 1,2 milhões de crianças à morte. Aí você entra aí no site, você vê a matéria completa, mas vamos ver só um pedaço dessa matéria aqui. Vamos ver um pedaço dessa matéria aí, ó. O risco de crianças morrerem de malária, pneumonia ou diarreia nos países em desenvolvimento está crescendo devido à pandemia e supera em muito qualquer ameaça apresentada pelo coronavírus, alertou a Unicef.
Em uma entrevista exclusiva ao Telegraph, Dr. Stefan Peterson, chefe de saúde da Unicef, alertou que os bloqueios generalizados ou lockdowns impostos em muitas classes de baixa e média renda não são uma maneira eficaz de controlar o vírus e podem ter repercussões mortais. Medidas indiscriminadas de bloqueio não têm um efeito ideal sobre o vírus. Se você está pedindo às famílias que fiquem em casa em um quarto da favela, sem comida ou água, isso não limitará a transmissão do vírus. De detalhe, se ele está falando isso, você pode ter certeza que nas classes média e alta também não vai limitar o vírus. Põe a cabeça para pensar aí. Estou preocupado que as medidas de bloqueio tenham sido copiadas entre os países por falta de saber o que fazer, raramente com qualquer contextualização para a situação local, acrescentou. O objetivo é retardar o vírus, não prender pessoas. Precisamos erguer os olhos e enxergar o quadro total da saúde pública. Pois é, e tem político aí que está falando que está preocupado com vida. As consequências do que estão fazendo serão muito maiores que o Covid. Se esse número não tocou você, não tem mais nada que possa te ajudar a elucidar. Tem um mestre aí que ele falou o seguinte, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irá se esfriar. Esse mestre aí falou. Curta e compartilhe. A internet é o último reduto da liberdade que temos ainda, porque já querem calar a internet. Eu sou o Paulo, essa é a ZY3. Até uma próxima oportunidade.